A batalha pela sobrevivência, o despertar das nações bálticas. Você já parou para pensar na luta pela liberdade? Em meio a um mundo em crescente tensão, as nações bálticas estão se preparando para um possível conflito. Cidadãos estão dispostos a sacrificar tudo por sua pátria, enquanto indústrias trabalham incessantemente para produzir equipamentos essenciais. Mas, quem será que realmente lutará por essa liberdade? As tensões ao longo do Mar Báltico estão se intensificando rapidamente. Na linha de frente da OTAN, Estônia, Letônia e Lituânia se preparam em silêncio para uma batalha que esperam nunca acontecer. Caças da OTAN estão em alerta, prontos para decolar a qualquer momento se um avião russo se aproximar perigosamente. Pilotos civis relatam que seus sinais de GPS desaparecem subitamente, apesar de serem interrompidos por táticas de guerra eletrônica da Rússia. Em Lituânia, as autoridades já instauraram uma zona de exclusão aérea após drones explosivos serem vistos cruzando a fronteira. Teremos uma nova guerra? No solo, as forças armadas estão se reforçando. A Estônia mantém seus jovens recrutas em fardamento por quase um ano. A Letônia, por sua vez, reativou o serviço militar obrigatório, selecionando novos soldados por sorteio. A Lituânia se prepara para um serviço universal. Por que esses países, que já pertenceram a um império opressor, estão se armando novamente? E o mais crítico, essas pequenas nações têm mesmo uma chance contra um gigante como a Rússia? Os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia se localizam na fronteira da Europa setentrional, banhados pelas frias águas do Mar Báltico. Sua localização é vital tanto para a Rússia quanto para a OTAN. Se observarmos um mapa, veremos estas nações dispostas como três pedras de apoio, onde cada uma delas tem um papel crucial nessa geopolítica complexa. Estônia, na ponta superior, toca a fronteira ocidental da Rússia, enquanto enfrenta a Finlândia do outro lado do Golfo. Logo abaixo, a Letônia se aproxima da Rússia e da Bielorrússia. E, na base, a Lituânia, conectada não só à Bielorrússia, mas também ao enclave russo de Kaliningrado. A relação da Rússia com os Bálticos sempre foi fundamental. O acesso ao Mar Báltico é decisivo, pois dele a Rússia conseguiria alcançar a Europa, tanto para rotas comerciais quanto para ações navais. Essa disputa histórica remonta a séculos. Os bálticos já enfrentaram o domínio soviético e nunca permitiram que essa opressão perdurasse. Suas raízes são profundas, e a cultura local, rica. Desde tempos antigos, este solo foi habitado por diversas tribos e comunidades diversas, gerando um entrelaçamento cultural que conferiu a essas regiões uma importância estratégica. Mas estamos prontos para mais um capítulo nessa narrativa? Vocês se lembram da força que a história possui? No século XX, com o auge da Primeira Guerra Mundial, esses países buscavam liberdade em meio ao caos. Com a retirada da Alemanha e o colapso do Império Russo, os bálticos avistaram uma luz de esperança e proclamaram sua independência. No entanto, a sombra do totalitarismo ainda pairava sobre eles. Estando tão próximos de um novo conflito, as nações bálticas estão mais alertas do que nunca. Quem será que prevalecerá? As cicatrizes do passado moldaram um espírito resiliente, e isso os prepara para qualquer desafio. Estão prontos para enfrentar o gigante? Em breve, revelaremos se a liberdade é realmente possível quando as sombras da história ameaçam nos engolir mais uma vez. No coração da Europa do Norte, as repúblicas bálticas de Estônia, Letônia e Lituânia se encontram espremidas entre o friorento Mar Báltico e a aspiração de liberdade de um passado tumultuado. Esses pequenos países têm um papel estratégico tanto para a Rússia quanto para a OTAN. Em um mapa, eles aparecem como três pequenas pedras que podem ser facilmente pisoteadas. E, por trás dessa simplicidade geográfica, se esconde uma intensa história de rivalidades e conflitos. No topo, está a Estônia, colada à fronteira ocidental da Rússia e de frente para a Finlândia, separada por um golfo. Abaixo dela, encontramos a Letônia, que faz fronteira com a Rússia e a Belarus. E, na base, reside a Lituânia, conectada não apenas a Belarus, mas também ao enclave russo de Kaliningrado. Para a Rússia, dominar os países bálticos sempre foi uma questão essencial. O acesso ao Mar Báltico é vital. A partir daí, a Rússia pode alcançar as rotas comerciais da Europa e fortalecer sua presença naval. A busca pelo controle das repúblicas bálticas não é recente. Séculos atrás, quando esses territórios ainda faziam parte da União Soviética, a rivalidade entre os bálticos e a Rússia já era evidente.
Mas a determinação dos povos locais sempre foi intensa. As raízes dos estados bálticos são profundas. No passado, a região era habitada por diversos povos, incluindo os fino-ugrinos ao norte e as tribos bálticas ao sul. Com o passar do tempo, novos grupos, como os eslavos, judeus e tártaros, começaram a se estabelecer, tornando a área um centro de comércio e estratégia. No século XII, a Lituânia se destacou tanto que ficou conhecida como o Grande Ducado da Lituânia. Mas a chegada dos cavaleiros germânicos, nos séculos seguintes, trouxe desafios. Eles começaram a difundir o cristianismo e estabelecer controle sobre a Estônia e Letônia. Curiosamente, a Lituânia conseguiu permanecer independente durante esse período, formando uma poderosa aliança com a Polônia, conhecida como a Comunidade Polaco-Lituana. Entretanto, a condição geográfica da região a tornava irresistível. O controle do Mar Báltico significava um acesso crucial às rotas comerciais da Europa e um enorme impulso para a potência naval de quem dominasse essas águas. Mas quem realmente se atreveria a tentar tal domínio? A seguir, um confronto se avizinha e com ele, uma batalha pela liberdade e a identidade de um povo que há muito resiste à opressão. Como será que essas nações frágeis se armam para um conflito que ninguém deseja, mas todos temem? Nos séculos passados, as nações bálticas se uniram como uma potente entidade conhecida como Commonwealth Polaco-Lituana. Essa região era de vital importância devido à sua geografia estratégica. O controle do Mar Báltico significava acesso essencial às rotas comerciais europeias e um aumento significativo do poder naval para quem a dominasse. Com os olhos fixos nessa área valiosa, as potências vizinhas não hesitaram em agir. Em 1558, o czar Ivan, o Terrível, lançou uma ofensiva contra a Levonia, a região que hoje conhecemos como Estônia e Letônia. Nos primeiros momentos, a Rússia parecia ter a vantagem, mas a maré da batalha mudou. Nações como Polônia, Lituânia, Suécia e Dinamarca juntaram forças para defender Levonia, revertendo a situação. Após quase 25 anos de conflitos, a Rússia foi derrotada. Mesmo assim, a narrativa estava longe de um fim feliz. No século XVIII, a ascensão da Rússia se intensificou. Pedro, o Grande, enfrentou a Grande Guerra do Norte contra a Suécia. Em 1721, um novo capítulo se revelou com o Tratado de Nystad, no qual a Suécia foi obrigada a ceder vastas terras à Rússia. Este acordo permitiu que grandes partes da região báltica, especialmente Estônia e Letônia, caíssem sob domínio russo. Anteriormente, a Suécia era a potência dominante ali, mas a nova ordem trouxe a Rússia à frente, tornando-se a nova força da região. Em meio ao poder crescente da Rússia, uma nova cidade foi erguida nas margens do rio Neva, São Petersburgo. Essa cidade foi gloriosamente chamada de Janela para a Europa. Através dela, a Rússia agora teria um acesso direto ao comércio europeu. Com o passar das décadas, até o final do século XVIII, todas as três nações bálticas estavam sob controle russo. O enfraquecimento da Commonwealth polaco-lituana abriu brechas para intervenções de potências como Rússia, Prússia e Áustria. Com um rei eleito e um parlamento dominado por poderosos latifundiários que podiam vetar qualquer decisão, o governo se tornava ineficaz. Essa paralisia leva à entropia, facilitando a divisão da Commonwealth em três partes. E assim, a história continua a se desenrolar. Mas quais consequências esses conflitos e manobras políticas trarão para o futuro dessas nações outrora livres? O que acontecerá com a identidade deles em meio a essa luta pelo controle? A tensão em torno do Mar Báltico só aumenta. E você, o que pensa que está prestes a acontecer? Resumindo a parte anterior, após a declaração da independência da Lituânia em 16 de fevereiro de 1918, a Estônia seguiu com sua própria declaração em 24 de fevereiro do mesmo ano, formando uma república. Apesar da ocupação alemã, essa data ficou marcada como fundamental para a liberdade estoniana. No dia 18 de novembro de 1918, em Riga, a Letônia também proclamou sua independência, estabelecendo um governo provisório. O início foi desafiador, pois teve que enfrentar tanto as forças alemãs quanto soviéticas. Contudo, a chama da liberdade já havia sido acesa. Com a retirada dos soldados alemães no final do Primeiro Guerreiro Mundial, um novo perigo emergiu, a Rússia soviética. As nações bálticas,
estado por estado, uniram-se e lutaram em intensas guerras de independência, defendendo suas terras e conseguindo, eventualmente, derrotar o Exército Vermelho. Uma vez conquistada a liberdade, começaram a moldar suas estruturas modernas de governo, elaborando constituições e instituições para garantir a sobrevivência de suas identidades. Nos anos 20, Estônia, Letônia e Lituânia alcançaram estabilidade e desfrutaram de quase 2 décadas como nações livres. Entretanto, em 1939, uma sombra se abateu sobre os estados bálticos. Hitler, na Alemanha, e Stalin, na União Soviética, assinaram um acordo secreto conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Esse pacto estabeleceu que, se uma guerra irrompesse na Europa, eles dividiriam as terras entre si. Ao longo dos anos, enquanto Hitler transformava a Alemanha em um regime nazista com a ambição de um império vasto, Stalin consolidava o poder soviético de maneira opressiva. Apesar de suas ideologias distintas, seus objetivos convergiam na expansão e controle. Quando o conflito começou, na manhã do dia 1º de setembro de 1939, o mundo acordou com o estrondo das bombas e o medo pairava no ar. As ruas estavam impregnadas de um cheiro forte de pólvora, e as sirenes ressoavam como um lamento. Somente 2 semanas após o início da guerra, em 17 de setembro, as tropas de Stalin marcharam em direção ao leste, mergulhando a Polônia num caos total. A independência que fora arduamente conquistada estava prestes a ser aniquilada novamente. Como essas nações poderiam resistir à tempestade que se aproximava? A traiçoeira aliança entre Hitler e Stalin, firmada em agosto de 1939, selou o destino das nações bálticas. Em um movimento estratégico, os dois poderes concordaram em dividir a Europa em esferas de influência, colocando estados bálticos nas garras da União Soviética enquanto a Polônia enfrentaria a desintegração em 2 partes. A liberdade parecia um sonho distante. No dia 1º de setembro de 1939, os tanques nazistas cruzaram a fronteira da Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Apenas 2 semanas depois, em 17 de setembro, os exércitos soviéticos avançaram do leste. Com isso, o que restava da independência polonesa se esvaía rapidamente. O país estava agora dividido, o ocidente sob o controle de Adolf Hitler e o leste sob Stalin. No entanto, a fome de Stalin por expansão não parou ali. Em 1940, a União Soviética lançou suas tropas sobre a Estônia, Letônia e Lituânia, consolidando o domínio sobre estas nações. Os líderes locais foram depostos e governos leais a Moscovo foram implantados. Esses novos regimes, ávidos por reconhecimento, solicitaram sua adesão à União Soviética, que foi prontamente aceita. Assim, as nações bálticas caíram novamente sob o jugo soviético. A agitação, porém, estava longe de acabar. Em 22 de junho de 1941, Hitler rompeu o pacto de não agressão e deu início à Operação Barbosa, invadindo a União Soviética. A leste da Polônia e os estados bálticos estavam diretamente na trajetória do avanço alemão. As forças de Hitler ocuparam rapidamente esses territórios, e por um momento parecia que os nazistas dominariam a região. Mas o Exército Vermelho da União Soviética, determinado a resistir, contra-atacou com bravura. Fundado em 1918, o exército, simbolizando a luta dos trabalhadores e camponeses, enfrentou a fúria do inimigo. O inverno rigoroso e as defesas obstinadas dos soviéticos retardaram o avanço alemão, dando ao Exército Vermelho o tempo necessário para se reorganizar. No entanto, entre 1941 e 1944, sob a ocupação nazista, as repúblicas bálticas sofreram atrocidades inimagináveis. Judeus, ciganos e outras minorias foram perseguidos sistematicamente. Milhares foram executados, torturados, e milhões de vidas inocentes foram ceifadas sob o regime brutal e colaboracionista de Hitler. Com o fim da guerra se aproximando em 1944, o Exército Vermelho começou a recuperar os países bálticos. Em julho daquele ano, Vilnius, a capital da Lituânia, foi reocupada. Esses eventos moldaram a história das nações bálticas e levantam uma pergunta crucial: até onde vai o desejo de liberdade de um povo e qual o preço a se pagar por ela? O que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial nos Bálticos? Um capítulo obscuro e intenso se desenrolou nas terras de Estônia, Letônia e Lituânia.
Após anos de sofrimento sob a brutalidade do regime nazista, em 22 de setembro de 1944, Tallinn, a capital da Estônia, voltou a ser controlada pelos soviéticos. Em 13 de outubro do mesmo ano, Riga, a capital da Letônia, também foi libertada pelas forças soviéticas. Entre julho e outubro de 1944, os três países bálticos caíram novamente sob ocupação soviética. Dessa vez, a União Soviética estabeleceu um controle total, incorporando oficialmente Estônia, Letônia e Lituânia como repúblicas soviéticas. Entre 1945 e 1953, esses povos sofreram sob o governo severo de Stalin. Qualquer um que dissesse algo contra a autoridade soviética era preso e enviado para campos de trabalho forçado em regiões geladas, como a Sibéria. As deportações em massa, especialmente as conhecidas como deportações de março em 1949, resultaram na remoção de centenas de milhares de estonianos, letões e lituanos de suas terras para o interior soviético. Entretanto, em meio a tamanha opressão, um movimento secreto de resistência surgiu nas florestas. Conhecidos como os Irmãos da Floresta, esses corajosos homens e mulheres permaneceram escondidos, lançando ataques de guerrilha contra as forças e administradores soviéticos. Embora mostrassem grande bravura, as políticas severas de Stalin e a força esmagadora do Exército Vermelho reprimiram gradualmente esse movimento. Mesmo assim, o espírito de resistência persistiu ao longo dos anos 50. Após a morte de Stalin, em 1953, o poder passou para Nikita Khrushchev, que implementou a chamada desestalinização. Prisioneiros políticos foram libertados, e lentamente, a vida cultural nos estados bálticos ganhou um respiro, as pessoas podiam falar sua língua, celebrar suas tradições e reconstruir um senso de comunidade. No entanto, a verdadeira liberdade política ainda era inatingível, as nações bálticas continuavam a ser partes integrantes da União Soviética. Em 1964, Khrushchev foi deposto e Leonid Brezhnev assumiu o poder, marcando uma era de estagnação. Durante seu governo, indústrias foram criadas nos países bálticos, mas essas eram destinadas principalmente a atender às necessidades do centro soviético, deixando a economia local dependente de Moscovo. Será que essa luta pela liberdade e identidade continuaria a repercutir nas gerações futuras? A resistência das vozes subjugadas poderia ressurgir diante da opressão? Prepare-se para descobrir como esses pequenos países enfrentaram o imperativo de manter sua cultura e liberdade em um mundo tão hostil. As tensões no leste da Europa estão se intensificando. Os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, estão reforçando suas defesas em meio a um clima de insegurança crescente. Embora tenham celebrado sua nova segurança com a adesão à OTAN, a Rússia vê isso de forma alarmante. O ministro da Defesa russo, Sergei Ivanov, expressou preocupação com a presença de tropas estrangeiras ao longo de sua fronteira ocidental. O que isso significa para os países da região, que por tanto tempo sentiram o peso da influência russa? A recente inclusão dos bálticos na OTAN é um golpe direto na influência russa. Com a presença de armas e tropas estrangeiras, a Rússia começa a perder seu controle nessa área estratégica. As tensões sobem rapidamente. E, para recuperar sua influência, a Rússia inicia uma série de ações. Em 2007, o país lançou um ciberataque devastador contra a Estônia, considerado o primeiro grande conflito cibernético da história. A situação começou em abril de 2007, quando o governo estoniano decidiu retirar o monumento da era soviética em Tallinn. Como resposta, hackers russos, apoiados pelo governo, desencadearam um ataque de negação de serviço distribuído, um DDoS, que atingiu websites governamentais, mídias e sistemas bancários da Estônia por 3 longas semanas. Milhares de computadores em todo o mundo participaram desse ataque, tornando a estrutura digital da Estônia completamente inutilizável. A nação se viu incapaz de operar normalmente. Era a primeira vez que um ciberataque tinha um impacto tão significativo em um país inteiro, trazendo à tona a nova era da guerra digital. Este evento foi um alerta sombrio para os estados bálticos. A força militar sozinha não era mais suficiente. A segurança digital e a defesa cibernética se tornaram igualmente necessárias. Em resposta a essa ameaça crescente, a Estônia, contando com o apoio da OTAN, estabeleceu um centro de excelência em defesa cibernética, que ainda hoje trabalha para proteger o país contra novas ameaças digitais e fortalecer sua resiliência. Mas mesmo esses esforços poderiam não ser suficientes.
À medida que os bálticos se reúnem e se preparam para o que está por vir, outra crise se desenrola. Em agosto de 2008, a calmaria se despedaça uma vez mais. O que a Rússia fará em seguida para reafirmar seu poder? E quais serão os desdobramentos dessa nova escalada nas tensões? A história dos Estados Bálticos está longe de ser apenas sobre segurança, é uma luta permanente pela identidade e autonomia em uma região marcada por conflitos históricos. O clima tranquilo da região do Cáucaso foi abruptamente interrompido em agosto de 2008. O que parecia ser um dia comum se transformou em um pesadelo. Militantes separatistas na Ossétia do Sul, com o apoio da Rússia, começaram a bombardear vilarejos georgianos. Apesar dos esforços esporádicos dos soldados da paz da Geórgia para conter a situação, suas tentativas se mostraram ineficazes diante do crescente furor da violência. Em 7 de agosto, a Geórgia decidiu contra-atacar, lançando uma operação militar que rapidamente tomou o controle de Tskhinvali, a capital da região. A resposta russa foi imediata e devastadora. No dia seguinte, 8 de agosto, a Rússia iniciou uma invasão em larga escala da Geórgia, com uma ofensiva coordenada por terra, mar e ar, não apenas se estendendo pela Ossétia do Sul, mas também avançando em Abecásia. Paralelamente, ataques cibernéticos começaram a afetar as comunicações e a infraestrutura georgiana. Nos dias que se seguiram, as forças russas avançaram para o oeste da Geórgia, capturando cidades estratégicas como Gori, deixando os georgianos completamente despreparados. Um clima de desespero se alastrava. Em 12 de agosto, um cessar-fogo foi anunciado, mediado pelo presidente francês Nicolas Sarkozy, trazendo uma pausa incerta ao conflito. Porém, a guerra estava longe de terminar. Em 26 de agosto, a Rússia reconheceu formalmente a independência de Abecásia e Ossétia do Sul, terras que a Geórgia sempre considerou parte de seu território soberano. Embora as tropas russas tenham começado a se retirar parcialmente, sua presença na região persistiu, mantendo as fronteiras da Geórgia em um estado de incerteza. Enquanto isso, os 3 estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, observavam a situação com atenção. Para eles, a agressão russa não era um problema distante, mas um alerta. Pequeninas nações, elas perceberam imediatamente que, se a Geórgia, que não era membro da OTAN, poderia ser invadida tão rapidamente, o mesmo poderia acontecer com elas. As republiquetas bálticas condenaram veementemente as ações da Rússia, dando início a uma reavaliação urgente de suas medidas de segurança nacional. A adesão à OTAN passou de um mero emblema político para uma tábua de salvação. As nações bálticas pressionaram pela permanência das tropas da OTAN em seus territórios, aceleraram a modernização militar e enfatizaram a urgência em realizar exercícios de defesa coletiva e de implantação rápida. E agora, em meio a essa crescente tensão, até onde essa escalada pode chegar? A mesquinhez de uma guerra espreita se torna cada vez mais palpável. Diante da inevitabilidade da agressão russa, o que acontecerá com a liberdade e a soberania das nações bálticas? As respostas estão em um futuro incerto, onde a luta pela sobrevivência e defesa se tornaram prioridades. As tensões na região do Mar Báltico estão cada vez mais visíveis. Os países bálticos, compreendendo Estônia, Letônia e Lituânia, não têm descansado em suas preparações para uma possível guerra, cientes de que ninguém lutará por sua liberdade com tanto empenho quanto eles próprios. A realidade atual é alarmante. Embora esses países tenham adotado estratégias distintas, todos eles enfrentam o mesmo adversário temível, a Rússia. O clima de urgência se intensifica com a presença de aviões de combate da NATO prontos para ação a qualquer momento. Pilotos civis relatam situações em que seus sinais de GPS simplesmente desaparecem, perturbados pela guerra eletrônica da Rússia. Em resposta a drones explosivos que invadiram seu espaço aéreo, a Lituânia declarou uma zona de não sobrevoo. No chão, os exércitos estão se mobilizando e se fortalecendo. A Estônia está mantendo seus jovens em treinamento militar por quase um ano, enquanto a Letônia retornou à conscrição militar através de sorteios. A Lituânia, por sua vez, está se preparando para um serviço militar universal. Mas por que esses pequenos países se preparam para se defender de um império do qual já fizeram parte? A história dos estados bálticos remonta a épocas antigas, quando povos guerreavam por suas identidades. Engendraram uma mistura de culturas e, ao longo dos séculos, lutaram ferozmente por sua liberdade. Mas, o que acontece quando uma nação busca transformação e liberdade ao mesmo tempo?
No século XX, as esperanças renasceram com a Primeira Guerra Mundial. Com a retirada das tropas alemãs e o desmoronamento do governo russo, Estônia, Letônia e Lituânia aproveitaram a oportunidade para declarar independência. Os gritos de liberdade ecoaram pelas ruas frias dessas nações. No entanto, em 1939, um novo pesadelo se descortinaria. Hitler e Stalin firmaram um pacto secreto que dividiria a Europa. Nas sombras, o destino dos Bálticos seria selado mais uma vez. A pergunta que paira é: essas nações conseguirão manter sua liberdade ou a história se repetirá de uma maneira ainda mais sombria? Um referendo realizado anunciou que 97% da população apoiava a união com a Rússia. No entanto, o mundo questionou essa legitimidade. Observadores internacionais consideraram a votação desleal e ilegal. Apenas 2 dias depois, em 18 de março, a Rússia anexou formalmente a Crimeia, criando uma enorme presença militar na região. Moscovo justificou a anexação afirmando que a maioria da população da Crimeia era russa e que o porto de Sevastopol tinha importância estratégica, além do temor de que a Ucrânia se aproximasse da OTAN. Para a Rússia, tratava-se de um ato de autodeterminação. Contudo, para os Estados Bálticos, isso não era apenas uma notícia. Era um aviso claro. Estônia, Letônia e Lituânia rapidamente reforçaram suas políticas de segurança, aumentando os investimentos em defesa e acelerando a modernização militar. A coordenação com a OTAN tornou-se mais urgente. Durante a cúpula da OTAN em Gales, em 2014, os aliados reafirmaram a meta de gasto de 2% do PIB em defesa, expandindo a força de resposta da OTAN e criando a força de tarefa de alta prontidão, capaz de reagir a qualquer emergência em até 5 dias. Em 2016, os Estados Bálticos estavam mais alertas do que nunca. As ações da Rússia na Geórgia em 2008 e a anexação da Crimeia em 2014 deixaram claro que a sombra de Moscovo não era apenas um capítulo antigo. Era uma ameaça real. Na cúpula da OTAN em Varsóvia naquele ano, um plano decisivo foi estabelecido, conhecido como Presença Avançada Reforçada. Este não era apenas um conjunto de estratégias, era uma promessa. Grupos tático-rotativos do tamanho de brigadas seriam enviados para os estados bálticos e Polônia. A Estônia acolheria um batalhão britânico, a Letônia um canadense, e a Lituânia uma unidade liderada pela Alemanha, enquanto a Polônia contaria com uma força comandada pelos Estados Unidos. A Estônia levou isso a sério, reativando a conscrição e fortalecendo a defesa territorial, investindo em cibersegurança. A Letônia, por sua vez, aumentou seu orçamento defensivo e construiu infraestrutura para abrigar tropas aliadas. A Lituânia foi além, elevando seus gastos com defesa em 170% e modernizando seu exército com sistemas de artilharia avançados. Em todos os 3 países, as missões de policiamento aéreo foram expandidas, e as forças de reação rápida foram reforçadas. A mensagem era clara: os bálticos não seriam mais alvos fáceis. Se a situação na região já era preocupante, o que ainda pode acontecer se essa tensão aumentar? As pequenas nações podem realmente se defender do gigante russo? A história das interações entre a Rússia e os Estados Bálticos é complexa e cheia de reviravoltas. As senhas do passado podem se tornar realidades do futuro. Que lições os bálticos aprenderão com sua história, e qual será o próximo capítulo nessa luta pela autonomia e pela defesa de suas identidades? Resumo da parte anterior: a Lituânia intensificou seus esforços de defesa, aumentando os gastos militares em 170% e modernizando suas forças armadas. As 3 nações bálticas expandiram suas missões de policiamento aéreo e reforçaram as forças de reação rápida, deixando claro que seriam alvos difíceis. Nos bastidores, a Rússia também fazia movimentos ousados. Em 2017, em colaboração com a Belarus, iniciou exercícios militares chamados Zapat, que reuniram mais de 100.000 tropas. Cada movimento tinha o objetivo de enviar uma mensagem clara. As simulações focaram no Estreito Soloi, um corredor crucial que conecta os estados bálticos à Europa Central. Com apenas 65 km de comprimento e entre 20 a 50 km de largura, essa faixa de terra representava um ponto estratégico. Se a Rússia conseguisse capturá-la, poderia isolar os bálticos do restante da NATO. O que era antes apenas um problema geográfico, de repente tornou-se uma ameaça real. A resposta da NATO foi rápida. O aumento do efetivo militar e o fortalecimento da infraestrutura tornaram-se prioridade.
Exercícios conjuntos se intensificaram, enquanto a Estônia instalava novos radares navais e estabelecia coberturas radar para detectar ameaças. E durante todo esse processo, a capacidade de resposta foi elevada para impressionantes 26,7 mil homens. A Lituânia, por sua vez, modernizou suas armas antitanque e implementou sistemas de defesa aérea de médio alcance. A história continuou a evoluir. Entre 2020 e 2021, Finlândia e Suécia se uniram à NATO, criando um reforço sem precedentes na região do Mar Báltico. O foco em defesa cibernética e medidas contra guerras híbridas se intensificou. Com isso, as lições do passado foram aplicadas em tempo real, fortalecendo uma aliança que estava pronta para agir de forma rápida e coordenada. Enquanto os bálticos se solidificavam, a Rússia preparava um movimento brutal que mudaria tudo. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia desencadeou uma invasão em larga escala da Ucrânia. Era mais do que uma busca por território, era uma luta pelo poder. Putin considerava a desintegração da União Soviética uma tragédia e com a guerra, revelava sua intenção de trazer a Ucrânia de volta à órbita russa, ao mesmo tempo em que tentava bloquear a expansão da NATO para o leste. E agora, qual será o futuro dos bálticos? Estariam eles prontos para o que está por vir? Uma tempestade se aproxima, e a pergunta que ecoa é: quem irá prevalecer quando os ventos da guerra começarem a soprar novamente? Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia. Não se tratava apenas de território, mas de poder. Putin já havia se referido à fragmentação da União Soviética como uma grande tragédia, e a guerra evidenciou seu objetivo de trazer a Ucrânia de volta para a órbita da Rússia e bloquear o crescimento da NATO no leste. Com mais de 190 mil tropas russas posicionadas na fronteira, a crise de segurança na Europa alcançou níveis alarmantes. Para os estados bálticos de Estônia, Letônia e Lituânia, a mensagem era clara: se a Rússia poderia atacar a Ucrânia, eles também estavam em perigo. A resposta foi imediata. A Estônia ampliou seu exército de tempo de guerra, enquanto a Letônia restaurou a convocação militar em 2024, e a Lituânia fez grandes investimentos em armamentos modernos. Contudo, essas nações não apenas se prepararam para a guerra, também ofereceram apoio substancial à Ucrânia. Entre 2022 e 2023, a ajuda da Estônia correspondia a 1,469% do seu PIB, a da Letônia a 1,128% e a da Lituânia a 1,145%, valores consideráveis para economias tão pequenas. Internamente, começaram a construir a linha de defesa báltica, um sistema de 600 quilômetros de bunkers, trincheiras e armadilhas antitanque projetadas para retardar qualquer avanço russo. A Estônia planejava cerca de 600 bunkers, ao mesmo tempo em que reforçava suas defesas cibernéticas, aprimorava o treinamento em guerra híbrida e intensificava o compartilhamento de informações com a NATO. A NATO também reforçou a região. Os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Canadá enviaram unidades especiais. Com a adesão da Finlândia e da Suécia, o escudo do norte da Europa se tornou mais forte. A NATO aprimorou suas forças de reação rápida e praticou exercícios multidomínio com os exércitos bálticos. Além disso, os Estados Unidos contribuíram com 169 milhões de dólares em ajuda militar até 2021. Visando o futuro, os Estados bálticos se preparam para fortalecer suas forças armadas. A Estônia planeja quase dobrar o número de soldados ativos nos próximos anos, enquanto Letônia e Lituânia também estão ampliando suas tropas. Todos os três países estão aumentando seus orçamentos de defesa, com a meta de gastar cerca de 5,4% de seu PIB até 2029. A Estônia já aprovou um programa de defesa de 3,2 bilhões de euros até 2029, focado em armamentos avançados e centros de comando digital. Nesse momento, uma linha de defesa começa a se formar. Junto aos bunkers e trincheiras, a Estônia implantou dentes de dragão, barreiras antitanque espalhadas pelos campos para parar os tanques em seu caminho. Por 16 horas ao dia, uma fábrica na Lituânia opera a todo vapor. Máquinas enormes trabalham lado a lado com funcionários para construir barreiras por centenas. Impressionante, não é? Agora, imagine se um desses países decidisse não agir. Estaríamos assistindo à dominação total na região? Quais seriam as repercussões para toda a Europa? À medida que as tensões aumentam na região do Mar Báltico, uma linha de defesa começa a se formar.
Na Estônia, barracas e trincheiras surgem junto a barreiras antitanque conhecidas como dentes de dragão, concretos pesados que têm o objetivo de parar os tanques inimigos. Enquanto isso, uma fábrica da Lituânia opera intensamente, com máquinas imponentes e trabalhadores construindo centenas de barreiras. Essas barreiras, chamadas de dentes de dragão, são pirâmides de concreto, pesando centenas de quilos, empilhadas para criar um obstáculo eficaz. Além delas, conhecidas como ouriços, são também adicionados bloqueios de metal para garantir que qualquer invasão russa seja detida. O cenário de defesa não depende apenas de barreiras físicas, mas também aproveita os recursos naturais da área. Rios, lagos e valas estão sendo integrados ao sistema de defesa, formando uma muralha viva contra invasores. No entanto, a preparação dos Bálticos vai além. Em Narva, na Estônia, há apenas um rio da Rússia, grandes portões de aço foram instalados na ponte principal, prontos para se fecharem em segundos, criando um bloqueio instantâneo. A Alemanha também se uniu à defesa, estacionando uma brigada composta por quase 5.000 soldados em território lituano, com tanques e veículos blindados circulando pequenos vilarejos. Cada movimento é feito com a urgência de quem se prepara para a guerra. Em uma decisão impactante em 2024, os bálticos se retiraram do Tratado de Ottawa, que bania o uso de minas terrestres antipessoal. Apesar de ser um símbolo de progresso global pela segurança civil, o crescente temor da Rússia fez com que Estônia, Letônia e Lituânia priorizassem sua defesa. Ao abandonar o tratado, elas se concederam o direito legal de reintroduzir minas, não de maneira caótica, mas estrategicamente posicionadas em zonas controladas para deter tanques e retardar qualquer força invasora. Para elas, trata-se de sobrevivência, e não de agressão. O futuro do conflito não está reservado apenas ao solo. As defesas cibernéticas emergem como uma nova linha de frente. Estônia, Letônia e Lituânia criaram comandos cibernéticos avançados para neutralizar os ataques russos. Sistemas de detecção de drones, guerras eletrônicas e operações de resposta rápida estão sendo aprimorados, diretamente integrados à rede de defesa cibernética da OTAN, formando um escudo compartilhado contra ameaças híbridas. No ar e no mar, as atualizações estão avançando rapidamente, com a presença naval da OTAN no Mar Báltico crescendo à medida que embarcações dos Estados Unidos, França e Dinamarca patrulham regularmente a região. Mas fica a pergunta, essas pequenas nações realmente conseguem deter o gigante russo? O desenvolvimento da região é fascinante, mesmo que envolva uma luta pela sobrevivência. As marcas desse conflito moldarão o futuro não só da Estônia, Letônia e Lituânia, mas de toda a Europa. As tensões estão aumentando rapidamente entre os países bálticos e a ameaça russa continua a se intensificar. A presença militar da OTAN na região está crescendo, com navios dos Estados Unidos, França e Dinamarca patrulhando regularmente. Agora, a Estônia e a Lituânia implementaram sistemas avançados de mísseis superfície-ar noruegueses, projetados para proteger o espaço aéreo contra ataques de mísseis e aeronaves. Esses sistemas, conhecidos como NISAMS, são móveis e podem envolver alvos a distâncias médias e longas. Os bálticos não estão apenas investindo em armas, eles estão expandindo sua capacidade de vigilância aérea. Sistemas de radar avançados, além de plataformas de alerta precoce e drones de monitoramento, estão sendo distribuídos por toda a região, garantindo que os países do Báltico tenham um controle melhor sobre seus céus e mares. Mas enquanto os bálticos se armam, a Rússia não fica parada. Em Kaliningrado, ela está modernizando seus mísseis e sistemas de artilharia. No Lago Loga, a expansão de sua base naval para mísseis de cruzeiro está em andamento. Moscou também intensificou operações encobertas, como sabotagens subaquáticas, e a realização frequente de exercícios militares e movimentações rápidas de tropas servem como um lembrete constante do perigo que se aproxima. O conflito na Ucrânia foi, sem dúvida, um divisor de águas para Estônia, Letônia e Lituânia. Diante da urgência da situação, esses países abandonaram a preparação lenta e tomaram medidas imediatas. Seus planos agora abrangem não apenas o combate terrestre, mas também a proteção do espaço aéreo, operações no mar, ciberdefesa e a preparação da população civil. Ao lado da OTAN, eles estão construindo uma defesa robusta, capaz de fazer com que qualquer agressão por parte da Rússia tenha um custo inimaginável. A verdadeira questão é: quem sairá vitorioso? Isso é algo que somente o tempo poderá revelar. Com um futuro incerto diante deles,
Você se perguntou o que aconteceria se a Rússia resolver avançar? Como estas nações pequenas, mais determinadas, enfrentarão uma grande crise? A hora se aproxima, e a história está prestes a se desenrolar. Resumo anterior: a fraqueza e a instabilidade da comunidade polaco-lituana permitiram a interferência de Rússia, Prússia e Áustria, que escolheram governantes de sua preferência, fomentaram revoltas e finalmente dividiram a região em 3 partes. Assim, no final do século XVIII, os 3 estados bálticos ficaram sob domínio russo. Após essa partição, o domínio russo sobre os 3 estados bálticos duraria pouco. No século XIX, a Rússia tentou impor sua cultura, língua e administração de forma autoritária. Porém, essa pressão despertou um espírito de resistência. O povo báltico começou a lutar por sua identidade, defendendo suas canções e sua língua. Dentro deles, brotou um anseio profundo, o sonho da liberdade. Então, o século XX chegou com a Primeira Guerra Mundial em 1914. De um lado, a Alemanha e seus aliados, incluindo Áustria, Hungria, o Império Otomano e Bulgária, formando os poderes centrais. Do outro lado, estavam os aliados, Grã-Bretanha, França, Rússia, e mais tarde os Estados Unidos e Itália. No início, a Alemanha se mostrou poderosa e, durante o conflito, conquistou os Bálticos. Contudo, ao final da guerra, a Alemanha foi derrotada e forçada a recuar. Enquanto isso, a Revolução Russa de 1917 abalará o próprio núcleo do país. O czar Nicolau II foi deposto e, após a Revolução de Outubro, os comunistas tomaram o poder, mergulhando a nação em uma guerra civil. Esse caos se tornou uma oportunidade perfeita para os países bálticos. Com os exércitos alemães se retirando e a Rússia em desordem, os estados bálticos tomaram a iniciativa. Estônia, Letônia e Lituânia formaram seus próprios conselhos nacionais e proclamaram a independência. O sonho de liberdade, que antes parecia distante, começou a se concretizar. Lituânia foi a primeira a agir, declarando sua liberdade em 16 de fevereiro de 1918. Começou, então, uma era de nova esperança. Em seguida, no dia 24 de fevereiro, a Estônia seguiu o exemplo, emitindo sua própria declaração de independência e se autodenominando república. Embora as tropas alemãs rapidamente ocupassem a região, essa data se tornaria um marco fundamental na busca pela liberdade da Estônia. Mas a luta estava apenas começando. Como as aspirações daqueles povos resistiriam às adversidades impiedosas que ainda estavam por vir? Acordos secretos e novas ameaças pairavam no horizonte. A história das nações bálticas na luta por liberdade é uma narrativa intensa, cercada por conflitos e esperanças. No final do século XVIII, após a fraqueza do Commonwealth polonês, Rússia, Prússia e Áustria decidiram dividir as terras em um momento de grande instabilidade, trazendo as nações bálticas sob domínio russo. Contudo, esse controle não durou para sempre. Depois de um século, o Império Russo buscou transformar completamente as repúblicas bálticas. Russificaram a língua, a cultura e impuseram suas administrações de forma violenta. Mas essa opressão acendeu uma chama dentro dos corações dos habitantes. A luta pela identidade começou a despertar o desejo de liberdade. Assim, em 1914, as nações enfrentaram um novo e sombrio desafio com o estourar da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento crucial, o Império da Alemanha, junto a seus aliados como a Áustria, Hungria e a Bulgária, estava em ascensão. Por outro lado, os aliados, incluindo a Grã-Bretanha e a França, lutavam para contê-los. A preocupação aumentava. A Alemanha ocupou as terras da Estônia, Letônia e Lituânia. No entanto, a maré virou com a derrota alemã. A Revolução de 1917 transformou a Rússia, depuseram o czar, e os comunistas emergiram em meio ao caos. Este foi o momento perfeito para os bálticos. Com o exército do invasor recuado, as 3 nações se uniram, criando seus próprios conselhos nacionais e proclamando a independência. A liberdade estava ao alcance, ou assim parecia. No dia 16 de fevereiro de 1918, a Lituânia declarou-se um Estado livre. Quase nada poderia interromper esse sonho. Até que a Estônia em 24 de fevereiro também proclamou sua república. Porém, mesmo com tropas alemãs nas proximidades, aquela data passou a ser um marco crucial na busca pela liberdade da Estônia. A luta estava longe de acabar, mas a determinação havia sido despertada.
Com o desejo de ser livre pulsando nos corações bálticos, uma nova batalha se preparava no horizonte. Tendo conquistado o primeiro passo da independência no caos do pós-guerra, o que as nações seriam capazes de fazer para defender sua liberdade perante as forças adversárias que não descansariam? Uma luta mais feroz se aproximava, e o que estava por vir era imprevisível. As tensões aumentam na Europa Oriental. Os países bálticos perceberam que a segurança nacional não é apenas uma questão política, mas uma questão de sobrevivência. A adesão à NATO tornou-se uma tábua de salvação. Esses países, que uma vez viveram sob o domínio soviético, agora lutam para garantir sua soberania e liberdade. As tropas da NATO são recebidas como protetores, não apenas como aliados. Em 2010, a NATO lançou a Operação Guardião Águia, um plano elaborado para defender os estados bálticos e a Polônia em caso de agressão. 9 divisões da NATO foram designadas para uma rápida mobilização, com centros logísticos criados na Polônia e na Alemanha. Navios de guerra britânicos e americanos agora patrulham as águas frias do Mar Báltico, e a estratégia regional se tornou centrada na rápida movimentação de tropas, defesa aérea e controle marítimo. A partir desse ponto, a segurança na região mudou para sempre. A presença da NATO e dos Estados Unidos cresceu, tanto de forma permanente quanto rotativa. O compartilhamento de informações, a defesa cibernética e os exercícios conjuntos tornaram-se fundamentais. O conflito na Geórgia em 2008 foi um alerta doloroso. Em um mundo de conflitos velozes, estar preparado é a chave para a sobrevivência. Entre 2010 e 2014, os céus sobre os Bálticos foram palco de constantes tensões. Aviações militares russas desrespeitaram repetidamente o espaço aéreo báltico, incitando um jogo perigoso com os caças da NATO. Cada entrada não autorizada era um claro desafio à determinação de Estônia, Letônia e Lituânia. Por sua vez, a NATO não hesitou em responder. As missões de policiamento aéreo foram expandidas e intensificadas, com caças prontos para decolar a qualquer momento. Enquanto isso, a Marinha Russa realizava grandes exercícios nas proximidades do Mar Báltico, aumentando a pressão e reforçando que esta região se tornou um campo de alta intensidade. Nesse cenário complexo, a luta pela autonomia nunca foi tão vital. O que acontecerá a seguir? Será que as nações bálticas conseguirão proteger sua liberdade diante de um gigante à espreita? O que o futuro reserva nesta nova era de tensão e desafio? Essas questões permanecem no ar, assim como as aeronaves vigilantes, prontas para qualquer eventualidade.